Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu gostaria de agradecer-los pela presença. Nós vamos dar continuidade à nossa dinâmica com a apresentação do software livre, o QGIS, e dentro, associado ao QGIS, não dentro do QGIS, mas associado ao QGIS, a aplicação da rotina TALDEM. Essa rotina vai ser aplicada na linha de comando do DOS para o delineamento automático de rede de drenagem em bacias geográficas. E para isso nós vamos utilizar, nesse caso específico, dados SRTM da NASA, mas não necessariamente a aplicação pode estar limitada a esse tipo de dados. A gente pode utilizar em outros tipos de dados. Vamos contar aí com a colaboração do professor Fernando Bezerra Lopes, além da estudante de pós-graduação Sharon Gomes Ribeiro, do programa de pós-graduação em solos, mestrado, do estudante Felipe Hermínio Meireles Nogueira, do curso de graduação em agronomia, e do doutorando Márcio Reis Rabelo de Oliveira, do programa de pós-graduação em engenharia agrícola. Vamos começar apresentando alguns conceitos. Na segunda parte da dinâmica, segunda parte da aula, nós vamos para aplicações. Nessa primeira parte, nós vamos nos fixar os conceitos. O primeiro conceito importante é de altimetria, é o estudo da altitude. E a altitude para a gente é definida, então, como altura em relação a um plano de referência. Nosso plano de referência é universal. Inicialmente era definido como nível dos mares em Santa Catarina. Hoje o nosso plano de referência é a geóide. Ou a geóide é GM96, como é definido o dado SRTM, e outros dados internacionais, por se tratar de uma geóide internacional, ou a geóide presente no software MapGeo 2005, do IBGE. Certo? Então, dois são modelos geoidais. Então, nossa altitude é a altura em relação a uma referência. Que referência? Uma geóide. Tradicionalmente se tinha a altitude representada por cotas, ponto, uma referência hipotética, e essas cotas eram representadas normalmente, ou podem ser representadas normalmente, por curvas de nível. Curvas de nível são linhas de mesmo potencial, mesma altimetria, aqui no caso. Então, essa é uma carta topográfica clássica, onde as dimensões são x, y, bidimensional, desse aspecto, e a terceira dimensão, que é a dimensão z, é representada então pelas cotas, ou altitude, no caso, se a cota for em relação ao nível de referência universal. A nossa aplicação, então, de geoprocessamento requer que o dado seja digital. Então, para isso, a gente precisa lançar mão de um modelo de apresentação de dados, de representação de dados, e o modelo que nós vamos utilizar é o modelo de grade, ou modelo raster, digamos assim, onde os dados são representados por células. E cada célula, então, tem sua coordenada, e o atributo presente nessa célula para a gente é a altitude do ponto. Quer dizer, com a altitude a gente pode lançar mão aí do dado digital e ter o cálculo da declividade, a declividade como sendo a relação entre a distância vertical e a distância horizontal, representada da forma percentual, ou representada pelo ângulo alfa, que está aí. A declividade e a tangente de alfa, que é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Aí nós estamos representando em metros por metro. Multiplicado por 100, eu tenho um percentual. Ou, como é a tangente de alfa, então o ângulo cuja tangente é dv sobre dh. Lembrando que uma declividade de 100% significa dizer que o dv é igual a dh. dv sobre dh é igual a 1, multiplicado por 100, 100%. Então, essa situação, em termos de ângulo, representa um ângulo de 45 graus. Então, a declividade de 100% é representada por um ângulo de 45 graus. Num ângulo de 90 graus, a vertente seria aqui, um ângulo normal. E
E aí, em termos percentuais, a declividade perde o sentido. Não existe, não. O limite é o infinito. Aí as nossas equações, dv diferença vertical, dh distância horizontal e a declividade como sendo a relação entre os dois. Tendo a declividade na forma digital, então nós podemos caracterizar o relevo em classes, como está aqui, e apresentar como uma figura. Então é um atrativo bem interessante. Chama bem a atenção aqui os valores de alta declividade em vermelho, representando aqui na via serra da Ibiapaba, então representando os pontos de subida da serra. Outro conceito importante é o de bacia geográfica. Bacia geográfica, então nós vamos... nosso objetivo é a caracterização da bacia. Então vamos defini-la como sendo uma área limitada por um perímetro, como está aqui. Como eu estou mostrando aqui, a bacia geográfica do Alto Jaguaribe. Então essa área é delimitada pelo perímetro, que delimitada então pelos limites, nós chamamos de divisores de água, e uma rede de fluxo, que está aqui dentro, mostrando os cursos, os rios, as calhas, e uma saída, ou exutório, ou outlet, em inglês. Divisor de água, se a gente imaginar, se aqui eu tenho uma bacia do Alto Jaguaribe, aqui a bacia do Banabuiú, então uma gota de água que cai aqui nesse limite, ela pode vir para a bacia do Alto Jaguaribe ou ir para a bacia do Banabuiú. Aí a ideia de dividir, do divisor de água. Formalizando então o conceito, a bacia geográfica, fisicamente, é uma área cujo perímetro é determinado por divisores de água, e no interior do qual apresenta-se uma rede de fluxo, por onde se verifica a drenagem da água captada pelos divisores, e possui uma única saída, o exutório. De forma tradicional, usando as cartas topográficas com curvas de nível, então, como delimitar a bacia, então eu vou procurando os topos de morro. Veja aqui que é um topo de morro, porta fechada, portas fechadas, e aqui no limite do topo do morro, então eu vou ligando os topos de morro e definindo a bacia. E a rede de fluxo, a rede de drenagem, está aqui mostrada aqui nos pontos mais baixos, até o ponto de saída da bacia. E aqui à direita a gente tem a bacia geográfica com a sua rede de fluxo, delimitado utilizando uma técnica digital. Então, veja que a gente vê uma rede bem mais densa, bem mais determinada e uniforme. O processo passa a ser uniforme. Qualquer pessoa usando o mesmo processo vai obter o mesmo resultado. Evidentemente, aqui eu tenho uma grande bacia, mas aqui dentro eu posso também delimitar pequenas bacias, ou médias bacias. E o mouse, por exemplo, eu estou seguindo o limite de uma bacia. Observem aqui. Então, uma bacia desse curso específico que eu delimitei aqui. Isso aqui define uma bacia. Como qualquer outro curso aqui dentro menor, define uma bacia. Na sua área de coleta, define uma bacia. Então, a grande bacia é formada por bacias de médio porte e microbacias. Nesse processo, nós vamos conseguir fazer essa delimitação de forma bem detalhada. Outro conceito importante é o modelo digital de elevação. O modelo digital de elevação é o modelo de representação de dados na forma de grade, como está aqui, onde os números, os atributos são as altitudes, como está aqui representado. Então, formalizando, o modelo digital de elevação, o modelo digital na forma de grade, cujo atributo espacial representado é a altitude do terreno. É representado em um sistema 3D, ou seja, as três dimensões, onde as coordenadas x e y são a localização, latitude, longitude, norte, sul, leste, e o atributo, o eixo z, é a rota ou altitude. Então, aqui como número e aqui como imagem. E aqui, vindo então de volta à nossa bacia, tomando aqui um pedaço da nossa bacia, corte um retângulo da nossa bacia de 10 por 10 pixels, a gente tem então a representação dos valores de altitude na forma digital, como a gente consegue ver
423, 438, 435. Então, para definir o curso, então nós vamos seguir do ponto de maior altitude para o ponto de menor altitude. Então, todos os picos de maior altitude vão contribuindo com a água para os pontos de menor altitude. Então, dessa forma, eu vou achar o rio e, achando os pontos mais elevados, eu vou encontrar o divisor de água da bacia. Essa é uma representação do dado SRTM com um pixel de 92 metros por 92 metros. Veja que é quase 1 hectare em cada pixel. Se eu tivesse 100 metros por 100 metros, eu teria 1 hectare. Então, essa é uma versão, a primeira versão do dado SRTM. Então, vamos falar um pouco do dado SRTM. Então, o dado foi obtido pela NASA em torno do ano 99, 2000. Foi colocado no ônibus espacial um radar interferômetro. Toda essa informação está aqui no site do JPL, da NASA. E esse radar, então, fez o levantamento topográfico da superfície da Terra, boa parte da superfície da Terra. Esse ônibus espacial é um ônibus tripulado, faz 17 anos, talvez, né, que é o último ônibus tripulado sobrevoou a Terra. Hoje, nesse domingo passado, no sábado passado, a gente teve novamente os Estados Unidos lançando um voo tripulado a partir do solo americano, indo para a Estação Espacial Internacional. Mas a época, né, até os anos 2000, né, na década de 2000, 99, 2000, então os ônibus espaciais eram uma estratégia interessante, comum, né, dos Estados Unidos de lançar missões à Estação Espacial Internacional. Ficavam lá orbitando a Terra em torno de um mês, fazendo experimentos e coletando dados. E numa dessas missões foi colocado um radar, enquanto orbitava a Terra, fez o levantamento topográfico da Terra. Essa missão foi chamada de SRTM, ou Shuttle Radar Topographic Mission. Shuttle é a tradução em inglês para o ônibus espacial. Então, foi produzido dois produtos lá, dois dados, né? O dado SRTM, um arco de segundo, é esse aqui, ou seja, cada pixel representa um segundo de arco por um segundo de arco, que no Equador é em torno de 30 metros, 32 metros. E o outro produto foi com 3 arcos de segundo. E aí no Equador representa em torno de 92 metros. Quer dizer, mais próximo de 90 metros. Esse dado de 3 segundos de arco, ele foi inicialmente disponível só para os Estados Unidos e Japão. E o globo, né, passou a ter então disponível um dado de 90 metros, 92 metros, ou 3 segundos de arco. Esse dado muito interessante, apesar da resolução grosseira, permitiu que se fizesse esse tipo de avaliação para boa parte do globo. Nós não tínhamos, no passado, até antes, como fazer a delimitação das bacias hidrográficas de forma automática para o Nordeste brasileiro. O que a gente tem de base cartográfica, topográfica para o Nordeste, são as cartas da SUDENE. Na escala de 1 para 100 mil, as curvas de nível com a equidistância de algumas cartas até 50 metros entre uma e outra. Então, uma resolução vertical muito grosseira para permitir que a gente tenha precisão na delimitação das bacias hidrográficas e da rede de drenagem. Então, esse dado já de 90 metros já foi bem interessante. Logo em seguida, alguns anos depois, cerca de 2 anos, isso aqui foi em torno dos anos 2000, então em torno de 2019, a NASA liberou esses dados com 30 metros para boa parte do globo. Então hoje nós temos acesso, a Sharon vai mostrar para vocês na próxima parte, da parte prática, vai mostrar como acessar o Serviço Geológico Americano, o SGS, e a partir de lá fazer o download desses dados. Esses dados também, mesmo na época que a gente tinha 90 metros, alguns provedores, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, reprocessou esses dados, o INPE reprocessou esses dados em 90 metros para produzir, através de interpolação e algumas verdades de campo, um dado de 30 metros. Então, um dado bem interessante lá na projeto Topodata, uma coisa assim,
Você pesquisar lá no INPE, né, você vai encontrar esse dado disponível, dado robusto. Esse dado SRTM de 90 metros está então disponível lá de duas formas. O dado bruto, sem pré-processamento, que tem algumas falhas, e o dado chamado void filled, ou seja, void é vazio, filled preenchido. Então, os dados com falhas preenchidas. Então, quando eu vou fazer o exercício, nós vamos fazer com 90 metros, 92 metros, void filled, as falhas preenchidas. Porque é um dado menor, então a gente vai fazer um processamento de uma forma mais rápida. Mas o exercício de vocês façam com os 30 metros, e aí você vai ter mais acurácia na delimitação do terreno. Então, de forma resumida, nós temos lá então dois tipos de dados. O dado de 1 segundo de arco e o dado de 3 segundos de arco. O dado de 1 segundo de arco, para o globo, ele é um dado bruto, sem pré-processamento, sem refinamento. Enquanto que o dado de 90 metros, a gente tem o dado bruto e tem o dado processado. Esse dado processado, refinado, desse dado foi retirado as falhas. Então é um dado bem mais interessante para se trabalhar. Esses dados estão disponíveis na plataforma do USGS. Então lá vai ser bem simples, a Sharon vai mostrar esse processo. Na aula passada nós já mostramos como fazer essa aquisição desse dado. Você vai precisar de um login, fazer um login. Se não tem um login, vai precisar registrar. O site está aqui, bem direto, mesmo uma plataforma bem interativa. E a partir dessa plataforma, então você vai conseguir então fazer o processamento, o download desses dados. Bem simples, né? A internet tem que estar ativa nesse momento. Vindo então aqui no dado, então, nós vamos fazer o download, então nós vamos precisar definir qual o dado que a gente precisa. A princípio, eu sei que nós vamos trabalhar na bacia do rio Poti, nos sertões de Crateús, mas eu não sei onde fica a bacia do rio, os limites exatos da bacia. Eu sei onde fica a bacia, né? Eu sei aqui pelo Ceará, região de Crateús. Então, é interessante que eu faça o download dos dados orientado aqui pelo meu mapa. Interessante que eu obtenha muito mais dados do que eu acho que seja o limite da bacia. Aqui nesse ponto nós temos 3 quadrículas, nós baixamos 3 quadrículas. A princípio essa de baixo não precisa, mas por segurança a gente baixa, porque se faltar dado aqui, nós vamos ter cortes muito bruscos aqui na bacia. Então esse dado, como funciona a terminologia? Então ele funciona, a terminologia, o arquivo, né, que você vai baixar lá, representa 1 grau de latitude por 1 grau de longitude. Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui o dado, o nome do arquivo vai ser esse, começa com isso, S05W41, então significa que 5 graus de latitude sul, 41 graus de longitude oeste. Onde é esse ponto? Então, esse ponto representa esse canto inferior esquerdo da quadrícula. Então, esse ponto tem coordenada 5 graus de latitude sul, 41 graus de longitude oeste. Como representa 1 grau por 1 grau, então essa linha é 5 graus de latitude e essa linha de cima vai ser os 4 graus de latitude sul. Então vai de 4 graus a 5 graus. E a longitude, então, como aqui é 41 graus, então toda essa linha tem 41 graus de longitude. E essa linha, à direita, tem 40 graus de longitude. O próximo dado, então, como é 1 grau aqui para baixo, então vai ser o S06, W41. Tá aqui. E o seguinte, S07, W41. Eu tenho uma dúvida com relação a esse dado, se realmente a bacia vai terminar aqui, a gente consegue ver a bacia pelo contraste, né? Que está em amarelo, mas esse amarelo só foi colocado depois. Né? Mas pelo contraste eu posso ter uma ideia do limite da bacia do rio Poti, região de Crateús. Mas se eu tiver dúvida, se ela vem até aqui um pouco mais à direita, ao leste, né, então eu faço o download de outra quadrícula aqui. Qual seria essa quadrícula aqui?
Então, continua sendo 6 graus e longitude, então, passa a ser a 40. Seria a longitude desse ponto. Então, a coordenada desse ponto é S06, W40. Aí eu represento a longitude de 39 até 40. E a latitude de 5 graus até 6 graus. Se, por acaso, eu esquecer de colocar esse 07, o que vai acontecer? Quando eu processar os dados, vai acontecer e vai ficar um corte reto aqui na bacia. Isso não existe. Né? Normalmente, os limites da bacia, por questões até do característica topográfica, os limites da bacia são linhas sinuosas, não linhas retas que estão aqui. Então, se você delimitou a bacia e encontrou uma linha reta, então faltou dado. Então, vai buscar mais dados, reprocessa para ter a bacia processada de forma correta. Então, o detalhamento aqui, a gente está aqui, então, o S05, W41, o S06, o S06 contém quase toda a bacia, e o S07. Essa bacia é uma bacia muito interessante, né? Bem definida, é a bacia que fica onde está localizado o cânion da Serra das Almas, aqui o cânion, aqui a Serra da Ibiapaba, aqui a Serra da Ibiapaba, então a gente tem dois pontos de elevada altitude, 700, 800 metros, aqui, e aqui a gente tem um cânion em torno de 200, 300 metros. Então essa região, essa bacia, que é a bacia do Rio Poti, é uma bacia interessante, porque a maioria das bacias do estado do Ceará drenam para o Atlântico, enquanto que essa aqui drena para o oeste, para a região aqui do Piauí e aqui para a bacia do Rio Parnaíba, e do Rio Parnaíba para o Oceano Atlântico. Então, uma bacia bem interessante do Ceará, define um rio, Rio Poti, que é o único rio de grande porte no Ceará que é interestadual, ou seja, nasce no Ceará e continua até o Piauí. Então, está em 2 estados da federação. Então, é de muito interesse para geologia. Né? Então, o que eu fizer nessa bacia vai afetar lá no Piauí, lá na bacia do Parnaíba. Do ponto de vista de conservação, a gente precisa ter bastante cuidado. Então, novamente, os mapas, né? Esquadrilha, 05, 41, 06, 41 e 07, 41. Vindo, então, concluindo isso, nós vamos, então, para alguns processos dentro do dado, com o dado. Então, nós vamos pegar os dados SRTM, processar esses dados até chegar a esse produto final, que é o limite da bacia, a rede de fluxo e a ordem dos cursos que estão lá. Então, para isso, eu vou passar, então, para o Márcio Regis, vai fazer essa apresentação. Eu agradeço ao Márcio Regis pela colaboração, contribuição. E, por favor, Márcio, fique à vontade. Bom, então, de posse desse conhecimento que o professor acabou de expressar para a gente, numa grande revisão, a gente consegue perceber que para entender o processamento de delineamento de bacias, existem uma série de etapas, e etapas conceituais, basicamente, que a gente precisa entender para que, com essa aplicação, a gente possa usar e implementar cada um dos seus comandos. Porque o que a gente encontra por aí é, muitas vezes, uma série de comandos que são passados para os alunos, mas que é efetuado mecanicamente. O aluno não sabe o que está fazendo. Então, a gente precisa, antes de aprender o que fazer, como fazer, a gente precisa por que fazer. E essa é a nossa missão a partir de agora. Nós vamos listar uma sequência de etapas que nós vamos encontrar em qualquer ambiente SIG, mas que vai levar ao processamento de delineamento de bacias hidrográficas em cada uma das suas etapas. Então, essa rotina pode ter outros nomes em outros softwares, mas normalmente segue uma tendência muito semelhante. Quando a gente estiver estudando cada uma dessas etapas mais a fundo, cada um desses processos, a gente vai poder entender que, independente do ambiente que a gente está trabalhando, se eu souber o que eu devo fazer em seguida, eu posso trabalhar tranquilamente. É necessário
Recordar que eu só posso executar a próxima etapa do delineamento, eu só posso executar o próximo processo se eu tiver feito os procedimentos anteriores. Então, eu não posso simplesmente querer apressar as etapas para chegar numa única etapa que eu necessito agora no nosso trabalho. Não, nós precisamos executar todas as etapas anteriores, e então, com esse dado e essa sequência de resultados, é que a gente vai produzir o dado que nós queremos. Se não for o final, um dado intermediário, mas que seguiu o protocolo de processos. Né? Então, vamos conhecer quais são essas etapas. Bom, aqui nosso segundo slide, a gente entende um pouco dessa sequência de passos que o delineamento de bacias envolve. Listando um pouco elas para vocês, a gente consegue perceber que se trata de preencher vazios, o preenchimento de vazios, uma vez que a gente está trabalhando com modelo digital de elevação, então nós temos uma malha, um terreno que está sendo representado tridimensionalmente em função das suas elevações, mas que eventualmente pode apresentar falhas. E o nosso trabalho aqui nessa etapa é tentar trazer esse conceito de terreno que ele seja hidrologicamente consistente, ou seja, que faça sentido. A gente vai ver cada uma dessas etapas cada uma dessas exigências mais à frente. O próximo passo, ou seja, a segunda etapa desse delineamento, consiste na direção do fluxo, ou seja, a gente definir quais são as direções que um pixel é condicionado em função dos seus vizinhos. Ou seja, a gente percebe que numa análise aérea, a gente consegue perceber que um pixel ele é circundado por 8 pixels. Então, nesse sistema de vizinhança, ele tem a possibilidade. Então, o trabalho dessa etapa é justamente identificar qual é o sentido que esse pixel, ou seja, a precipitação que vai incidir sobre esse pixel, vai ser reconduzida para um dos pixels vizinhos, um dos 8 pixels da vizinhança. Então, a gente já começa a perceber que existe um sistema, e a gente chama isso de sistema determinístico, D8, que ele diz uma das 8 direções possíveis que um pixel pode ter em função dos seus vizinhos. Então, o que a gente começa a pensar é que isso gera uma malha, já que um pixel pode conduzir o seu volume de água precipitado, que está naquele pixel, que pode ser conduzido a um segundo pixel, e esse, por sua vez, deve ser conduzido a um segundo pixel da sua vizinhança, a gente já vai conseguir enxergar um caminho preferencial, uma rota preferencial do fluxo de água. E não é esse o papel que a gente verifica. A gente pode pensar que a precipitação, quando ocorre numa bacia, a sua redistribuição é aleatória, mas não é. Dentro dessa bacia, dessa circunscrição da bacia, existe um processo muito bem definido, físico, que determina que a água vai sair de um ponto de maior energia potencial a um de menor energia potencial. Então ela vai encontrar os caminhos mais fáceis, ou seja, o vizinho que tem menor elevação, para poder reconduzir o volume de água precipitado para esse pixel. E aí a gente já começa a perceber a direção de fluxo. A terceira etapa, que a gente chama de acúmulo da contribuição dos fluxos, é justamente esse incremento progressivo que é verificado ao longo dos cursos de água, ou nem mesmo nos cursos de água, antes desses cursos serem formados. Porque se a gente percebe que todos os pixels podem contribuir para a construção de um fluxo de água, apesar de ele não ser um fluxo, ele pode se acumular, ou seja, receber pixels, receber contribuições
volumes de água de pixels anteriores à montante dele, em regiões mais elevadas do que ele, em pixels mais elevados do que ele, e que vão ser reconduzido, construído uma malha, uma sequência, uma rota preferencial progressiva. Ou seja, esse pixel recebe água, está no ponto mais alto da bacia. Ele vai passar por um segundo pixel, um pixel vizinho, que é mais baixo, consequentemente. Esse pixel ele vai ter tanto o volume de água que foi precipitado sobre esse pixel, como vai ter o volume de água que foi precipitado sobre o pixel anterior, que foi reconduzido para esse segundo pixel de menor elevação. Então, nós já temos aí um acúmulo. Se esse pixel encontrar um dos 8 vizinhos, encontrar um de menor altitude, menor elevação, nós já vamos ter 3 pixels acumulando precipitação e reconduzindo para o terceiro, para o último. E assim a gente percebe que num sistema tridimensional, todos esses elementos, todos esses pixels que recebem precipitação, eles podem se harmonizar de um modo que começam a construir fluxos preferenciais. Ou seja, à medida que eu encontro uma sequência de pixels que é bem definida e que é progressivamente menor, então a gente começa a perceber que os pixels da vizinhança vão tender a contribuir para esses pixels que são menores. Então, esse desenho, esse delineamento começa a ser formado. E isso é o acúmulo dos fluxos. Né? A quarta etapa, que a gente considera como uma divisor de águas, literalmente, é o limiar da definição desses rios, o que em inglês chamam de threshold, ou seja, é o valor mínimo que esse pixel, que recebeu contribuições de pixels a montante, ele passa a ser considerado um fluxo, um curso de drenagem. Quando nós fizermos um delineamento dos cursos preferenciais do sistema de drenagem da bacia, não significa dizer que está passando água por ali. Não significa dizer que naquele momento os rios começam naquele pixel e vão passar até o exutório, o final da bacia. Não. Nós estamos dizendo que para este limiar adotado pelo profissional que foi encarregado de construir essa bacia, de delinear essa bacia e representar o sistema de drenagem, em função desse limiar, desse threshold, o fluxo de água começa a ser construído a partir daquele pixel. Então, se eu sei que existe um conjunto de contribuições, como a gente viu no passo anterior, um conjunto de pixels acumulados com volumes de água acumulado dos pixels a montante, então, se eu definir um valor mínimo de pixels contributivos, eu começo a perceber que existe um ponto aonde eu passo a considerar um canal de drenagem, pertencente à rede de drenagem, e um ponto que não é rede de drenagem, é só mais um pixel contributivo. A partir daí que eu tenho todo esse estudo da rede de drenagem, eu posso ser capaz de definir o exutório da bacia. O exutório é um ponto importantíssimo para qualquer delineamento, porque o exutório ele caracteriza o ponto final aonde todos os pixels convergem para ele. Então, é como se eu definisse um ponto que ele representa todos os pixels dessa bacia. Se eu demarcar esse pixel, demarcar esse exutório fora do pixel de uma rede de drenagem, esse exutório não vai ser útil. Por quê? Do conceito básico, o exutório do conceito básico de bacia, é uma área delimitada por divisores topográficos,
superficiais ou subsuperficiais, mas que convergem toda essa precipitação que incide dentro dela, dessa área circunscrita, que converge para um único ponto. E esse ponto é um único pixel. E esse pixel é marcado por um exutório. Então, quando nós definimos o pixel que será o exutório de toda a bacia de drenagem, nós estamos dizendo que todos os pixels dessa bacia têm potencial de contribuir e de convergir para aquele exutório. Não significa dizer que cada gotinha de água que for precipitada vai sair por aquele exutório, porque existem outros processos físicos que acontecem, evaporação, recondução da água, exportação da água dentro da bacia, mas ela tem potencial de sair pelo exutório. Por quê? Porque pelos princípios físicos de energia potencial, ela vai sair do ponto mais alto até o ponto mais baixo. E o exutório é o ponto mais baixo da nossa bacia. Sempre. Não existe um ponto mais baixo, pelo menos nessa etapa até aqui, não existe um ponto mais baixo na bacia que o exutório. A partir da delimitação dessa bacia específica, ou seja, da área que contribui somente para aquele exutório, então nós podemos perceber que essa grande bacia pode ser segmentada, ou seja, particionada em microbacias. Essas microbacias, elas terminam na junção de um tributário. Então, para toda vez que nós temos dois braços de rios, nós percebemos que um braço de rio é responsável por uma microbacia e o outro braço de rio é resultado de outra microbacia. Bom, as próximas etapas também são realizadas de maneira mais simples, uma vez que agora são mais dados vetoriais, não são mais rasters, como a gente estava trabalhando até aqui. Na vetorização dos rios, nós temos basicamente linhas que vão definir onde é o curso preferencial da água no evento de precipitação dentro dessa bacia. E a ordem dos rios pode ser representada assim. Nós utilizamos muito o método Strahler, que representa o incremento de tributários à medida que eu vou recebendo mais tributários e de ordem semelhante, então ele cresce uma ordem, e a gente vai perceber isso na prática quando estiver fazendo. Então, de posse desses conceitos, do que a gente precisa fazer, nós podemos entender cada um desses elementos agora. Bom, quando a gente está trabalhando com a primeira etapa, que é o preenchimento de vazios, nós percebemos que em um sistema de modelo digital de elevação, que é baixado ou do Earth Explorer, como a gente viu na aula, ou em outro site de fornecimento de sistema, de modelo de digital de elevação, nós podemos perceber que esse modelo digital de elevação podem trazer falhas. Ou seja, é natural que no nosso terreno, principalmente com uma dimensão de no mínimo 30 por 30, como a gente está observando nesses pixels do SRTM, né, de um arco de segundo, é natural que dentro de uma área tão extensa como essa, 30 por 30, né, 900 metros quadrados, nós encontremos um valor de elevação bem mais baixo ou bem mais alto do que a vizinhança, aqueles 8 pixels vizinhos que eu falei. Se a gente observar aqui nesses 9 primeiros pixels, a gente consegue perceber melhor o pixel central e os 8 vizinhos. Ó. Então, é natural que nós tenhamos um elemento que seja muito mais alto ou muito mais baixo, haja vista que nós temos uma área tão extensa como essa. Mas, quando nós estamos trabalhando com um delineamento de bacias, é preciso garantir que o nosso processamento não vai ser sujeito a falhas. Ou seja, dentro de um sistema onde a gente encontra que existe uma depressão muito aguda, muito mais forte
do que as depressões observadas no restante da malha, a gente considera isso como depressões espúrias, ou seja, são supostos falsos, são falsos pressupostos. Ela admite que ela é muito mais baixa, mas não é. Pode haver que exista um erro durante o processo de aquisição desses dados. DTED, né? Digital Elevation Terrain Data. Então, é natural que hajam falhas de aquisição. Então, quando a gente percebe que existem alterações muito grosseiras na elevação, é interessante que o nosso dado seja passado por um pré-processamento. E esse pré-processamento, e não seria um pré-processamento porque faz parte da rotina inicial de um delineamento de bacia qualquer. Nós sempre vamos ter esse preenchimento de vazios, ou fill sinks, como é conhecido. Basicamente, ele consiste em remodelar essa malha digital de elevação para que ela fique hidrologicamente consistente. O que é uma malha hidrologicamente, um modelo digital de elevação hidrologicamente consistente? Um MDE-HC. Bom, é um MDE em que o flow direction, ou seja, a direção de fluxo que a gente vai ver na próxima etapa, ela siga os padrões de fluxos que a gente observa no terreno. Então, não é simplesmente eu fazer uma coisa mecânica, pedir para gerar os dados e o computador gerar. Eu preciso assegurar que esse dado é o mínimo, tem a mínima garantia de que ele seja coerente com o que a gente vê no campo, vê na realidade, dentro da área. Então, quando a gente observa que numa malha, num modelo digital de elevação, existem alguns pixels ou faltosos, ou então muito mais elevados ou mais rebaixados do que a vizinhança, então esse dado é substituído pela média desses 8 pixels. Então ele começa a ficar mais suave. E esses pontos, aonde por serem mais baixos, todos os pixels convergiriam para ele, não vai existir mais. Ele agora vai ser amortizado e vai permitir o fluxo contínuo até o exutório. Entenderam por que a gente está fazendo esse preenchimento de vazios? Para garantir que o flow direction flua perfeitamente até o exutório. Não é? O dado, o SRTM, que é o que a gente está trabalhando, ele representa a nossa superfície. Então, em função da qualidade desse dado, que vai representar a superfície, nós percebemos que ele pode sim e está sujeito a alterações, principalmente em áreas muito vegetadas, onde nós só temos a copa das árvores, ou então, e esses vazios são bem mais frequentes, né? Ou então no litoral, onde nós temos muitas nuvens e dunas que se confundem e as altitudes são bem diferenciadas. Então, é importante perceber que o fill sinks, o preenchimento de vazios, apesar de ser um fenômeno natural no campo, quando a gente observa, é preciso que haja uma verificação mais rígida desse controle, porque é justamente esse preenchimento de vazios que vai reconduzir a precipitação em cada pixel para os pixels vizinhos e assim por diante. Tudo bem? Então, é como se houvesse uma substituição, um reajuste do valor de elevação desses pixels faltosos ou errados, né? Tidos como errados. A segunda etapa, conhecida como flow direction, né? A direção de fluxo, ela tenta expressar o valor da direção por meio de números. E esses números, essas expressões matemáticas que vão ser guiadas pela elevação. Então, para quem está familiarizado com o modelo numérico de elevação, seria uma raster simples como essa, onde nós temos um dado de elevação que vai
dizer quem são os pixels mais elevados e os pixels mais baixos, né? Então, voltando aqui no nosso exemplo, nos nossos 9 primeiros pixels, nós percebemos que uma precipitação que ocorra nessa bacia, nessa área, nesse pixel, inicialmente, essa precipitação ela pode seguir ou para o 53, ou para o 44, ou para o 56. Qual é a maior chance? Bom, ela pode seguir para qualquer um dos três, já que todos os três são menores do que ela. Mas ela vai seguir sempre para o de menor energia potencial. Então ela vai partir do 67 para o 44. A precipitação que está sobre o 44, ela vai receber também do 67, vai receber do 53, do 56, do 49, do 37 não, porque o 37 é menor do que o 44. Então, nós temos a recepção de todos os vizinhos, com exceção desses dois pixels, o 37 e o 22, que são menores. Então, nós percebemos mais uma sequência que pode ser admitida aqui, ou seja, do 44, que é o receptor de todos os demais, ou para o 37 ou para o 22. Ele vai seguir para o 22, que é de menor energia potencial. Então, nós já vemos uma sequência aqui mais ou menos definida. Quando eu digo que essa direção é representada por números, nós podemos entender isso pela raster aqui de direção, que é uma raster que ela não vai conter nada de precipitação nem de elevação, mas de apontadores, de direcionadores. Cada um desses elementos, eles podem ser, já que podem ser 8 direções, eles podem ser representados em potências de 2. Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim por diante. Normalmente, nos softwares GIS, a gente percebe que o direcionamento desse flow direction normalmente parte do 2 elevado a 0, que é o 1, não é? E é para a direção leste. Ou seja, quando nós tivermos um valor de 1, ele está dizendo leste. Não sempre, mas observa-se, é muito comum isso nos softwares. Então, aqui, por exemplo, nessa representação 1, eu estou querendo dizer que o meu pixel vai ter toda a sua precipitação redirecionada para este pixel. Então, se a gente for observar, nós vamos ter 8 possibilidades, partindo do leste até o nordeste, né? Seguindo aí o sentido horário, nós temos o leste, o sudeste, o sul, sudoeste, o oeste, noroeste, norte, nordeste. As 8 possibilidades podem ser representadas desses números de 1 até 128, 2 elevado a 7, né? E eles vão ser úteis na definição da direção do fluxo. Então, quando nós criarmos um produto lá no QGIS, no Talden, que vai ser representado no QGIS, nós vamos observar que a direção de fluxo vai ser representada por cores ou por números. E cada um desses números representa um direcionamento da contribuição. Então, é como se um pixel está convergindo para o próximo pixel. Em qual direção ele fica? A nordeste. Então, ele vai receber o valor de 128, como a gente está observando aqui. Onde é esse exemplo? O 58. Ele pode ir para 53, para 55, para 47, para 61 e para 44. Ele vai para onde? Para o de menor energia. Ele vai no sentido nordeste, então ele deve receber o valor de 128. Tudo bem? Seguindo a rotina de comandos, né, que nós vamos encontrar isso basicamente em todos os softwares, o passo em seguida
é demonstrar que esses fluxos, essa rede de drenagem, ela é construída de fato a partir do flow direction. Porque se a gente consegue ver lá na etapa anterior que os dados de elevação definem a rota preferencial dos cursos d'água, então o valor que esses cursos vão ter representam os pixels, ou seja, a quantidade de pixels que ele recebe. Então, a quantidade de pixel que está a montante desse elemento. Se vocês observarem aqui no ponto inicial, é claro que a raster não se inicia nesse ponto. Isso aqui é um recorte de uma raster. Mas se a gente estiver observando aqui do ponto inicial, nós podemos perceber que aqui, por se tratar de um valor tão elevado de contribuição, ou seja, esse pixel recebe contribuições de 326 pixels, então significa dizer que existe alguma coisa maior aqui, uma rede de contribuição aqui, que está reconduzindo para esse pixel, tá bom? Então, se a gente pensar no direcionamento que ele vai ter, seguindo as setinhas que a gente viu lá no Flow Direction, o valor total dos pixels que ele já recebeu deve ser incrementado ao valor desse pixel e então passado adiante. Todo mundo entende que o número que é representado aqui no acúmulo de contribuição de fluxos diz apenas ao valor de pixels anteriores a ele, ou seja, esse pixel recebeu 326. O Flow Direction, se vocês estão vendo a setinha aqui, o Flow Direction ele pediu para nós convergirmos para esse pixel. Então, esse pixel aqui que recebe 326 pixels deve ter somado mais um, ou seja, ele. Então, 326 mais ele, dá 327, deve vir para cá. 4 mais ele. Então, além do 326 mais ele contribuir para esse pixel, o 4 mais ele vai contribuir para esse pixel. O 441 mais ele vai contribuir para esse pixel. E mais nenhum, não é, da vizinhança. Então, o somatório desse 441 mais 1, 326 mais 1, 4 mais 1, o somatório de todos os contribuintes, mais o valor que eles já tinham, eles receberam dos pixels anteriores, deve dar o valor a que todos convergem, 774. O 774 mais ele, mais o 1 mais ele, mais o 0 mais ele, mais o 0 mais ele e nenhum outro mais, o somatório desses valores tem que dar 779. E por aí em diante. Então a gente começa a perceber que, mesmo tendo uma grande quantidade de pixels, nem todos recebem um valor muito elevado de contribuição. Percebam, normalmente eles recebem apenas o do vizinho, que normalmente é 1, ou 2, 3, 5, mais o valor dele. Então, os valores de pixels que recebem a maior quantidade de acúmulo de contribuição e que vai crescendo progressivamente, não sei se vocês estão percebendo, 326, vem para o 774, 779, 819, 823, e aí nós percebemos um começo de uma linha bem definida, não é? Essa é a chamada contribuição de fluxos acumulada, né? Então vamos para o passo seguinte. Seguindo exatamente aquele raciocínio de acúmulo progressivo de pixels, né, contributivos, nós percebemos que a próxima etapa consiste na definição do threshold, ou seja, o limiar que vai ser considerado um fluxo
esse pixel vai pertencer a um canal da rede de drenagem ou não vai pertencer. Então aqui a gente já percebe duas classes, 1 ou 0. Pertence, não pertence à rede de drenagem. O que não pertence à rede de drenagem são pixels contributivos. Os que pertencem, eles recebem pixels contributivos. Então, dentro daquela sequência anterior que nós vimos, e podemos enxergar o mesmo quadro aqui, nós percebemos que se definirmos um limiar x, todos os valores que são no mínimo x, ou seja, recebe a contribuição de no mínimo x pixels, então ele deve ser sim considerado um canal de drenagem. Caso contrário, ele não deve ser considerado. Então ele não recebe valor, recebe 0. Então, se nós definirmos um valor de threshold, um valor de limiar de 300, esse primeiro pixel aqui, ele pertence a uma rede de drenagem. Por quê? Porque ele é maior do que 300. Então, se eu tirar aqui, no caso de 300, né, ele pertence. Esse pixel pertenceria. Se nós admitirmos um limiar de 500 pixels, então esse pixel 326 ele já não pertence. Por quê? Porque ele não recebe contribuição de no mínimo 500 pixels. Esse valor seguinte, o de 774, ele recebe contribuição mais do que 500 pixels. Então, ele pertence sim a uma rede de drenagem. O que a gente começa a raciocinar nisso? É que se eu quiser uma rede de drenagem mais densa, mais densificada, eu devo escolher um valor de threshold menor, porque um valor limiar menor permite que mais pixels pertençam, se enquadrem na condição e sejam linhas de drenagem. Se eu quiser uma rede de drenagem mais restrita, então eu devo escolher um limiar, um threshold bem mais elevado. Porque se esse valor for bem mais elevado, não são todos os pixels que vão se encaixar nessa condição. E por isso, a rede de drenagem, os pixels, a quantidade de pixels na rede de drenagem vai ser menor. Não é? No caso aqui, se a gente seguisse esse mesmo raciocínio do exemplo, nem esse seria, nem esse seria, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Apenas o 1446 pertenceria ao rio. Então, esse aqui é que seria o rio, porque ele é mais do que 1000. Threshold de 1000. Todos os outros são menores. Então, o rio começaria aqui. Como eu escolhi, nesse exemplo, um threshold de 500, então esses valores também não foram apresentados, né? Então, vamos continuar. Bom, como eu falei, uma vez que essa delimitação das linhas de drenagem foram feitas, a gente consegue identificar a grande divisão da extensa área que são as cenas do SRTM. Lembrando que o que a gente fez até aqui foi uma definição geral. Nós fizemos o que é linha de drenagem, o que é a área de contribuição, o valor dos pixels, geral, para todas as cenas. A nossa bacia, como o professor mostrou no slide antes de começar a minha parte, a nossa bacia ela envolve 3 cenas SRTM. Então, não adianta eu tentar fazer só com 2 ou só com uma, porque pega a maior parte. Toda a rede de drenagem ela envolve pequenas porções das 2 cenas, da superior e da inferior. Então, as 3 cenas devem ser processadas até aqui. Quando nós nos referimos à segmentação de microbacias, nós queremos dizer que o encontro de tributários sobre um curso de rio, ele representa o que todos os pixels daquela proximidade estão convergindo. Então, se vocês observarem aqui,
é como se esse braço de rio existisse e esse tributário contribuísse para esse braço de rio, tudo bem? Mas, se nós atentarmos um pouco mais, vamos perceber que existe uma definição bem mais clara que define esse fluxo de água. E existe uma definição mais clara que define esse fluxo de água. E que existe uma definição mais clara que define esse curso de água. É o que a gente vai ver aqui. Ó. As cores vão indicar todos os pixels que contribuem para aquele canal específico, para aquele tributário. Quando a gente observa que um pequeno tributário ele recebe contribuição de todos os pixels ao redor, então começam a se formar pequenos agrupamentos de pixels contribuintes. Então, esse conjunto, esse conglomerado de pixels, formam as microbacias. Apesar de eles não serem rios, eles direcionam para os rios. Então, a precipitação que houver dentro dos pixels verdes vão seguir exatamente para onde eu estou passando aqui com o mouse. Vão seguir exatamente para onde essa linha de drenagem se mostra. Já as precipitações que ocorrerem dentro desses pixels laranjas, eles vão ser direcionados para esse curso aqui, para esse tributário. Então, cada junção de tributário já mostra uma microbacia que o antecede, que está a montante desse encontro de tributário. Tá bom? Então, vamos seguir adiante. A próxima etapa mais simples, onde nós vamos simplesmente fazer uma poligonização, ou seja, eu vou trazer o arquivo de matricial, um arquivo raster, para um arquivo vetorial, e com isso eu posso calcular a área, posso calcular perímetro, e posso calcular uma série de parâmetros que são importantíssimos na caracterização de uma bacia, e aqui o vetor é essencial para isso, né? Nós podemos seguir só um caminho lá automático no QGIS para facilitar. Se vocês perceberem, até então nós trabalhamos nas 3 cenas baixadas no SRTM. Em nenhum momento nós dissemos qual é a nossa bacia. A partir desse momento em que nós trabalhamos com o ponto de exutório, nós devemos dizer que este elemento vai ser o delimitador da nossa bacia. Por quê, Márcio? Porque o exutório ele representa o ponto aonde todos os cursos de água convergem para ele. Então, os cursos da rede de drenagem vão ser direcionados invariavelmente para aquele exutório. Mas o que nós estamos fazendo, a delimitação de bacias, não é dizer qual é a área que circunscrita os rios de uma bacia, não é isso. A delimitação de uma bacia hidrográfica, ela representa a delimitação dos pixels que contribuem para os fluxos de drenagem. Então, nós temos aqui uma delimitação de todos os pixels que contribuem para aquela rede de drenagem. E essa rede de drenagem será redirecionada, convergida para o exutório. Então, nós estamos fazendo aqui uma delimitação muito clara. Se a precipitação ocorrer nessa bacia, ela vai ser direcionada, se essa precipitação ocorrer nessa bacia, ela vai seguir para um curso de água, e esse curso de água tem potencial de chegar ao exutório. No entanto, se a gotinha de água da precipitada ela cair num pixel imediatamente fora dessa bacia, ela vai seguir para outra rede de drenagem que vai ter potencial para cair em outro exutório. O que é um exutório? Um exutório é um elemento pontual que vai demarcar o pixel que representa todo o acúmulo de precipitação anterior. Então, eu posso delimitar, e é preferível que eu delimite
um exutório no ponto mais extremo da nossa bacia. Porque isso eu vou abranger uma rede muito maior. Todo mundo consegue ver que se eu colocar o exutório aqui, eu vou pegar toda essa área. Mas se eu colocar o exutório aqui, eu vou pegar somente essa área. Então, houve alguma diferença no meu processamento? Não. A rotina conceitual é a mesma. O que acontece é que a área do meu estudo vai ser diferente. Então, se vocês querem delimitar uma bacia que já existem, busque o exutório dessa bacia. Então, tentem identificar no mapa. Se vocês não sabem onde é o exutório dessa bacia, normalmente ela converge para um açude, para um grande reservatório, normalmente uma barragem, né, construída para isso. Aqui no Ceará nós temos exemplos, temos o Oroz, temos o Castanhão, que delimitam bacias, o Alto e o Médio Jaguaribe. A próxima etapa já do Baixo Jaguaribe já é o mar. Então, nós podemos perceber que as represas, os exutórios, normalmente são em pontos de barragens, de açudes, né? Isso não me impede de demarcar ou estudar uma microbacia ao invés de uma bacia hidrográfica. Se eu delimitar pontos mais amontantes, eu vou esquecer ou desconsiderar todos os pixels que estão a jusante e eu não vou ter essa informação. Eu só vou caracterizar, delimitar a bacia que está anterior a ela, ao ponto de exutório, tá bom? Então, é importante que nessa hora a gente capriche muito no zoom da rede de drenagem que foi formada para todas as cenas do SRTM e dentro do pixel que nós devemos considerar como rede de drenagem, nós clicamos e ele vai ser o nosso ponto, um arquivo vetorial do tipo ponto. Então, ele é que vai ser reconhecido pelos comandos, então nós vamos entender que aquele pixel pertence à rede de drenagem que constrói ou compõe a bacia. A partir de então, toda a área que foi realizada, todo o processamento que foi realizado para as 3 cenas do SRTM, elas não vão mais ser consideradas. Lembram por quê? Porque uma vez que eu defini somente um ponto da rede de drenagem, todas as microbacias, todos os pixels que contribuem, além, ou seja, a jusante, depois desse ponto de exutório, então ela não vai ser considerada. Então, todos os demais pixels que não contribuem para a rede de drenagem que converge para o exutório, eles não vão ser delimitados na nossa bacia. É por isso que a gente faz a definição do threshold da rede de drenagem para todas as cenas. Porque somente de posse de todas as cenas é que eu sou capaz de identificar onde é que está a linha, o curso do rio, então posso marcar com o ponto de exutório. Então preciso fazer essa primeira área de contribuição. Uma vez que eu tenho definida a área de contribuição inicial, os dados anteriores de flow direction, depois de um arquivo que já foi removido as depressões espúrias ou as elevações exageradas, uma vez que nós temos todo esse material já adequado, nós devemos refazer algumas etapas, como a definição de áreas de contribuição, que a gente já fez aqui na etapa anterior para todas as cenas. Agora nós vamos fazer somente para os pixels que convergem para aquele exutório. E então, toda essa área de contribuição não vai mais ser calculada para o que está fora da bacia. Nós vamos ter apenas para o que está dentro da nossa bacia. Quem define isso? O exutório. Então, uma vez que foi definida a área de contribuição dessa bacia, eu prossigo com a segmentação das microbacias, que a gente já viu também aqui, fazendo com a cena completa. E em seguida, nós podemos passar para a vetorização das microbacias, a vetorização da bacia maior, em caso de estudos mais aprofundados de área, não é? E também para
definição da ordem dos tributários. À medida que um rio, desde a nascente, a partir do threshold, veja, o que é a nascente do rio? Qual é a nascente de um rio? Vai depender muito do threshold que nós escolhermos. Então, uma vez que nós identificamos as nascentes dos rios, à medida que eles encontram cursos de rios que são de ordem semelhante, o próximo curso ele já assume um valor de ordem superior. Então, se o primeiro, todas as nascentes partem da ordem 1. Quando eu encontro outro curso de ordem 1, o curso resultante, ou posterior a ele, tem a ordem 2. Quando ele encontra um novo curso de ordem 2, o resultante, ou somatório desses dois cursos, ele tem ordem 3, e assim por diante.